Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta aqui com vocês em mais uma aula de gramática. Vamos dando continuidade ao nosso trabalho com regência verbal. Acompanhe comigo agora. Um ponto muito importante, bastante cobrado nas provas de concurso, que é o emprego dos pronomes oblíquos com a função de complemento. Lembrem-se que nós falamos que os pronomes oblíquos átonos têm função de complemento, enquanto os pronomes pessoais do caso reto têm função de sujeito. Então, eu quero que você observe bem aqui, primeiro, essas relações que nós temos. O que nós temos aqui? Veja só, vamos marcar bonitinho, tá? Primeiro, os pronomes OA, LOLA e NONA, eles têm função de objeto direto. Mas de onde vem esse LOLA que nós estamos mostrando aqui? Vejam, olha aqui no lado do quadro. Quando os verbos, de uma maneira geral, terminam por S, por Z, S ou R, esses pronomes, por uma questão sonora, eles comprometem a colocação do pronome. Imagine que eu fosse pegar o verbo dar e fosse dizer que eu vou dar o carro ao meu filho. Como é que eu diria? Eu vou dar ao meu filho? Né? O R é uma estrutura fonética que compromete bastante a fala. Tá? É aquilo que eu já falei para vocês, chamada síndrome do Cebolinha. E é natural a troca desses sons Z, S e RE. Né? Vou até me mostrar aqui fazendo isso daí para vocês, não é? Assim, ó. Z, R e S. Eles exigem um trabalho fonético complexo. Na história do homem, ele facilitou sua própria comunicação adaptando as maneiras mais práticas. E a prova disso é essa construção, em que nós retiramos dos verbos terminados por R, S e Z o R, o S e o Z e colocamos LOLA, LOS, LAS. Então volta para lá, vamos dar uma olhadinha. Então é o que acontece. Tiramos, tá? E o pronome vai assumir a forma LO, LOS, LA ou LAS. Então olha aqui o exemplo. Fiz mais o filô. Quis mais o quilô. Dar mais o dalô. Então vejam só o que aconteceu. Nós retiramos o Z, retiramos o S, retiramos o R e somamos o LO e o LA dentro dessa estrutura. Tá bom? Então, essa é a construção que se faz com esses verbos. Lembrando, vejam só, o verbo dar, quando ele assume a função sem o R, ele vira uma monossílaba tônica. Então, eu tenho de colocar o acento agudo nele. Mesma coisa, vou comprar mais os, eu teria o quê? Retiro o R. Comprar, olha o acento, los. Entendido? Da mesma maneira, isso vai acontecer quando eu tiver o no, na, nos, nas. Por quê? Vejam, quando eu tenho essa construção, vamos mudar a cor agora, você vai ver o seguinte, deixa eu até apagar e colocar nessa cor. Olha só, no, nos, na e nas. Quando os verbos terminam por an, oin, em, tá? Geralmente, e o an, né? Ó, an, oin, em e ão. Eu não coloquei o ão aqui, vou colocar. Tá bom? Então, olha só. E o ão. Por exemplo, dão mais os, nós temos dão nos. Qual a razão disso daqui ter acontecido? Vamos voltar, tá? Olha aqui, ó. Eu coloquei duas vezes o em, mas eu tenho o ão também, tá? O que vai acontecer?
Vamos voltar para minha caneta vermelha. Tá? E eu vou voltar para mim, que é para vocês verem direitinho o que eu estou falando. Esses sons são sons que saem pelo nariz. Olha, eu vou fazer até uma coisa meio boba aqui, ó. Olha só. Oi, ei, an. Você viu que eu fiquei fanhoso, né? Por quê? Porque o som está saindo pelo meu nariz. Se eu fosse colocar, pura e simplesmente depois desses verbos, o, a, os, as, olha só. Eu vou lendo. Viram o. Eu diria o quê? Viram o. Virão o. Ó, o som está saindo pelo meu nariz. O que eu faço? Quando eu vou colocar o pronome, eu tenho que parar. Virão os. Ó, virão os. O ar estava saindo pelo meu nariz. Eu tenho de parar essa forma de expelir o ar. Tenho de retrocedê-lo e sair pela boca. Isso daí cria um desconforto respiratório, vocálico, que naturalmente incomoda o homem. Tá? E o homem foi evoluindo, então o que ele fez para facilitar? Ele colocou o N na frente do pronome, porque assim o som continua nasal. Vejam agora, quando eu coloco o no, na, junto desses verbos. Virão nos. O ar estava saindo pelo nariz e continuou. Viram nos, ao invés de viram os, em que eu vou e volto. Então é assim que acontece com todos eles. Vejam só. Viram mais o, viram no. Põe, os, põe-nos. Leem a revista, leem na. Tem as obras? Tem nas. Dão os trabalhos? Dão-nos. Então, esses pronomes aqui representados, adaptados às terminações do verbo, têm função de objeto direto. O lhe, vamos a ele. Né? Vamos a ele. O lhe sempre, sempre, sempre será objeto indireto. Ou seja, ele sempre substituirá um termo preposicionado. Tá? Um termo preposicionado. Então, imaginemos ali, né, uma estrutura que nos permita isso daí. Tá? Dei o carro a ele, dei-lhe o carro. Tá? Então, o que? Ó? O lhe, ele representa o a ele nesse contexto. Então, ele substituiu um termo preposicionado. Já os elementos, vamos lá de novo, marca texto, eu mudo a minha cor, me, te, se, nos e vos, eles terão tanto função de objeto direto como objeto indireto. Mas e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual é a função dele dentro desse contexto? Eles sempre representarão o quê? O termo, ou melhor, o complemento faltante. O complemento faltante. Vejam aqui os exemplos. Ó, imagine que eu fizesse assim, ó. Deram um carro novo ao meu filho. Quem deram? Vamos colocar o sujeito eles aqui, porque vai funcionar para todos. Então, deram. Vejam que é o mesmo verbo em todas as situações. Todos esses verbos, quem dá dá algo a alguém. Então, vejam, tem o meu verbo, tenho algo e tenho o a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto por causa da preposição. Então, vejam, deram um carro novo ao meu filho. Posso reproduzir verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e objeto indireto. Vamos ver os desdobramentos disso tudo. Como meu verbo termina, vejam só, eu tenho meu verbo ao meu filho
continua sendo objeto indireto, logo no teve a função de objeto direto. Tá? Vou reconstruir. Ao invés de dizer que deram ao meu filho o carro, deram-lhe um carro novo. Vejam que um carro novo, assim como ali em cima, é nosso objeto direto. Então, o lhe tem a função de objeto indireto. Tá certo? Agora, veja embaixo o me funcionando de duas maneiras diferentes. Deram-me um carro novo. Já vimos que um carro novo é nosso objeto direto. Então, o me tem função de objeto indireto, ou seja, é como se fosse a mim. Tá? E no de baixo, deram-me ao carrasco. Quem dá, não dá algo a alguém? Olha só, ao carrasco é o nosso objeto indireto. Consequentemente, o me virou objeto direto. E você tem que fazer essa análise sempre dentro do quê? Da estrutura, para ver como é que ela funciona. Então, olha só, para a gente preencher essa estrutura. Então, preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos. Então, não ajudou. Pessoal, quem ajuda, ajuda alguém. Não é isso? Eu não ajudo a você, eu ajudo você. Então, eu já sei que o lhe não vai servir. Então, é o. Ótimo. Não o ajudou, nem pediu. Pessoal, quem pede? Tá, então, aqui, ó, verbo transitivo direto, esse daqui, objeto direto. Nem pediu nada. Pessoal, quem pede? Pede algo a alguém. Olha só, eu tenho aqui verbo transitivo direto e indireto. Aqui é o meu objeto direto. Quem está faltando dentro desse contexto? O objeto indireto. Você pode ver, ó, que isso daqui ficou fácil porque todo ele coloca o lhe. Nem lhe pediu nada. Agora, não julgou, nem condenou. Vejam, quem julga, julga alguém, não é isso? Eu julgo você, então não o julgou. Todo mundo que trouxe o lhe aqui está fora, tá? Esse daqui, ó, o C está fora, o D está fora e esse também. A questão toda é ver agora no final. Condenou, nem condenou. Quem condena, condena alguém, não condena a alguém. Então, eu tenho o quê, ó? Julgou é verbo transitivo direto e o condenou é verbo transitivo direto. Consequentemente, eu tenho de usar um o. A minha alternativa é a alternativa A. Ela quem estabelece e determina, nesse contexto aqui para a gente, a relação, a possibilidade de um trabalho compreensivo, né? De um trabalho que é típico de uma prova, em que ele coloca as alternativas e aí ele pede para que você coloque dentro desse contexto os pronomes adequados em função à regência. Porque vejam que eu tive de observar que quem pede, pede algo a alguém. Não é isso? Aqui, ó, pediu algo a alguém. Por isso, o meu lhe teve que vir aqui preposicionado, enquanto os demais eram verbos transitivos diretos e pediram apenas o pronome o. Tá certo? Então, veja só. Essa é uma condição típica de prova, de todas as provas. O que eles somam a isso é também a colocação pronominal. Então, ele pode colocar para você, por exemplo, frases ao invés da lacuna e pede para que você substitua termos, que substitua complementos, e esses complementos terão de ser substituídos por pronome. E aí você vai ter de observar se existe um termo atrativo antes do verbo para que esse pronome vá. Nós veremos exercícios que fazem esse tipo de relação também. Então, fique comigo, a gente tem muita coisa para ver ainda, muita coisa para estudar e aprender bastante coisa a partir das questões de prova. A gente volta